Vamos aqui para a próxima aula, a terceira aula do Como Sobreviver a um Relacionamento Abusivo. E eu vou explicar aqui para você um processo de diagnóstico de comportamentos, ok? O que eu vou ensinar aqui para você é muito poderoso. E eu ensino isso para os meus pacientes dentro da terapia. Eu ensino para essas pessoas como que elas podem vivenciar no seu dia a dia um processo simples de diagnóstico de comportamentos, que serve para si mesmo ou para os outros. Para você vai ser claro, vai ser fato, para os outros vai ser hipótese. Tá? Eu falei na última aula sobre o princípio de parcimônia na Valha de Ockham. O que é isso? Quando você tem alguns elementos hipotéticos, a resolução mais simples, não a mais complexa, tá? A mais simples, ela costuma ser a mais certa, costuma ser a que está valendo, né? Costuma ser a correta. Então, quando você tiver 3 hipóteses, por exemplo, de alguma situação, a que é mais simples tem estatisticamente mais chances de estar correta. Isso só muda se você tiver elementos que tragam para os fatos. Se você tiver nas hipóteses, a mais simples, geralmente, é a mais correta. Isso é um princípio filosófico, ok? Isso é utilizado na economia, isso é utilizado em dedução, em diagnóstico, na ciência é utilizado. Então, isso é utilizado, é muito famoso. Se você quiser, vai no Google e você pesquisa. Eu vou ensinar para você agora um sistema de diagnóstico de comportamento que ele serve para você e para os outros. Vou falar para você usar para você primeiro, quando você estiver boa, e você pode usar nos outros, ok? Aqui eu estou considerando que você é uma vítima de um relacionamento abusivo. Então você tem dependência emocional. Então é comum que você tenha possivelmente alguns comportamentos controladores, porque os dependentes emocionais também têm. Então vou falar do principal problema do dependente emocional, que serve para ser tóxico para ele e problemático para o outro, que é a insegurança e o ciúme. Ok? Segurança e o ciúme é muito comum as pessoas serem abusivas por causa de insegurança e ciúme e se retroalimentarem por causa disso. Então vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Onde a gente tem a pessoa A e a pessoa B, independente do gênero. E a pessoa A está com muito ciúme, porque a pessoa B está com uma amizade nova com a pessoa C. E essa pessoa C é uma pessoa bonita, uma pessoa aparentemente atraente, e a pessoa B e C estão tendo uma amizade. A pessoa A resolve ter um comportamento de reclamar, de xingar, de falar, não, eu não quero, eu estou vendo aí o que você está fazendo, você está se engraçando com essa pessoa. Agora a gente vai entrar numa camada para entender esse comportamento. Qual foi o comportamento? Brigar com a pessoa por causa do ciúme. Vamos falar agora de uma coisa poderosíssima chamada intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Na verdade, não uma, mas algumas intenções por trás. Por exemplo, quem fuma não está buscando cigarro. A pessoa está buscando prazer, tranquilidade, a pessoa está buscando passar o tempo. Né? Então, assim, cada pessoa vai buscar uma coisa, mas elas vão buscar uma intenção por trás do seu comportamento. Então, quem está brigando, na verdade, o que está fazendo? Está tentando proteger a própria honra, teoricamente, né? Está tentando impedir a pessoa de trair, essa pessoa que brigou, né? A pessoa A brigou com a pessoa B porque ela tem amizade com a pessoa C. Só que a verdade é que essa pessoa vai brigar com essa pessoa, a intenção dela é impedir que a pessoa B se relacione intimamente com a pessoa C, mas esse comportamento dela não entrega a intenção positiva. A intenção positiva é impedir uma traição. A intenção positiva é ser mais amada, se sentir mais segura. Só que esse comportamento, ele não ajuda nisso. Porque se a pessoa A briga com a pessoa B só vai pensar assim, pô, que pessoa chata. E se a pessoa B está com intenção de ficar com a pessoa C, ela vai ficar com a pessoa C. Ela vai ficar escondida, vai ficar mais escondida. Se ela quiser fazer amizade, ela vai fazer amizade. Se ela quiser trair, ela vai trair. A única diferença é se ela vai fazer isso escondido ou não. Perdão, escondido vai fazer, claro. Mas mais escondido ou não. Entende? Se a pessoa tem intenção
de trair, ela vai te trair. Ela vai fazer as coisas pelas suas costas. E vai parecer que essa pessoa é super inocente. Então, nesse caso, pessoa A, com ciúme da pessoa B fazendo amizade com a C, brigou com B. Essa pessoa que brigou com B, ela tá dando um tiro no pé, tá demonstrando desequilíbrio emocional, tá sendo abusiva, tentando exercer controle e impedir que essa pessoa tenha uma amizade. E se B tiver interesse em C, B vai continuar fazendo a mesma coisa. Ou seja, o comportamento dessa pessoa não faz sentido. O comportamento dessa pessoa tem uma intenção positiva, mas não foi positivo nem para ela nem para ninguém, né? A questão, por que serve essa questão do diagnóstico e por que a gente tem que começar a colocar isso em prática? Para você entender o porquê que você está se comportando com as pessoas daquela determinada forma. Quem tem dependência emocional tende a ter uma dificuldade ali na inteligência emocional, ou seja, as emoções aqui comandam como essa pessoa se comporta. E aí, nesse aspecto, a gente tem que começar a trabalhar e trazer essa pessoa para ter um controle maior das próprias ações, ter um controle maior do destino dela, né? Das coisas que ela vai fazer. Então, vamos para outro exemplo aqui de intenção positiva, tá? Agora eu vou mudar aqui. A pessoa A resolve que vai sair sozinha para ver os amigos, pessoa A. E a pessoa B está querendo impedir, está falando que não dá, que não acredita. O que vai acontecer? A pessoa B está fazendo isso também com esse objetivo de proteção, né? Eu estou falando de ciúme, que é uma coisa muito recorrente. Então ela vai falar nesse intuito de proteção. Mas, na verdade, não vai funcionar. A única coisa que vai acontecer é a pessoa A vai se sentir mais presa, a pessoa A vai sentir que ela não tem direito de falar com as pessoas que ela ama. Com o tempo, essa pessoa vai ficar com uma amargura a respeito disso. E aí, no final das contas, a pessoa B que estava tentando proteger A para ficar perto, né? Porque tem essa questão de eu quero proteger o que é meu. Depois eu falo sobre isso. Na verdade, está afastando. A maioria dos comportamentos de ciúme afasta a pessoa muito mais do que aproxima. Ok? As pessoas podem ficar por dependência, por medo, mas não vai mais ser por amor. Não vai ser mais natural. As pessoas precisam se relacionar do jeito certo, que é por compatibilidade. As pessoas, já falei isso na outra aula, que as pessoas deixaram de se relacionar por compatibilidade culturalmente, por milhões de motivos, desde culturais até religiosos, e passaram a vender essa ideia do relacionamento do esforço, relacionamento, nossa, tem que ser alicerçar, nossa, precisamos ficar juntos. Não, a gente tem que procurar compatibilidade. E não pode esquecer que compatibilidade é relativo, porque as pessoas mudam e elas podem não ficar compatíveis no futuro, né? Então, voltando aqui à intenção positiva. Eu dei um outro exemplo, onde uma pessoa tem um comportamento e a intenção por trás do comportamento é até boa, é proteger, é ter relação por perto e tudo mais, mas no final não funciona, né? Não é o que a pessoa quer. É que nem quando você tenta prender alguém, porque você, eu amo muito essa pessoa, eu vou prender essa pessoa, não vou deixar sair, não vou deixar falar com alguém. Na verdade, você não está com essa pessoa porque ela quer, porque ela está presa com você. Né? Ela está condicionada psicologicamente a ficar com você. Você tem mais uma pessoa em cativeiro do que um relacionamento de verdade. Se você ficar prendendo muito o parceiro ou a parceira, é mais sobre síndrome de Estocolmo do que sobre amor. Né? Porque a síndrome de Estocolmo é quando as pessoas acreditam que elas são apaixonadas por um algoz, por exemplo. No caso, um sequestrador é muito comum ali em casos de sequestro, mas pode acontecer em casos de relacionamento abusivo. Então, o amor que a pessoa sente, na verdade, é síndrome de Estocolmo. Né? É dependência emocional, é qualquer outra coisa, menos amor. Então, será que você quer isso? Ser um algoz? Ser um sequestrador?
ser uma pessoa que mantém alguém emocionalmente em cativeiro dentro da relação com você, ou você quer que essa pessoa esteja com você porque te ama, porque faz sentido, porque é bom, sabe? Isso é essencial, você tomar essa decisão. Então, intenção positiva. Eu vou começar a observar os motivos pelo qual eu tenho um comportamento. Por que que eu, toda vez que eu saio, eu vou caminhar num determinado lugar? Porque eu me sinto seguro, porque eu estou buscando segurança, né? Ou porque eu quero ar fresco, quero estar conectado com a natureza, porque eu fico ansioso quando eu estou muito tempo dentro de casa. Aí você começa a pensar: por que que eu vou para o barzinho tomar cerveja com as pessoas? Eu quero socializar, por que que é importante para mim socializar? Porque eu me sinto sozinho, né? Porque eu quero criar uma imagem mental sobre mim mesmo como uma pessoa descolada. Então você tem que procurar as intenções. Qual a intenção que eu fiz isso? Geralmente eu recomendo para os meus pacientes que encontrem pelo menos 4 intenções, ok? As intenções positivas são para você fazer um diagnóstico do comportamento. Por que que eu estou reagindo assim? E isso funciona também com outras pessoas, tá? Isso faz parte do processo terapêutico. Eu faço intenção positiva com o meu paciente quando ele está falando, eu vou fazendo. Claro que eu já tenho uma experiência, então eu consigo ser assertivo ali nas intenções. Você talvez vai errar um pouquinho, mas você consegue pegar um comportamento de uma pessoa e analisar as intenções positivas. E aí você vai ter lá 2, 4, 6, 8, 10 motivos, não importa quantos forem, e aí você vai observar o que é plausível, o que não é, o que é potencialmente real ou não. Então, utilizar a intenção positiva serve para você listar o que está por trás do comportamento. Por que a pessoa joga videogame? Por causa do videogame? Não. Está buscando adrenalina, está buscando a sensação egóica, né, de vencer, ela está buscando matar o tempo, fugir da realidade. Cada pessoa é de um jeito. Então você tem que analisar essa pessoa, o que essa pessoa faz. E aí você vai conseguindo entender os comportamentos. Então, a intenção positiva é uma ferramenta muito poderosa para você identificar como você acessa essas camadas do comportamento. E aí você pode fazer essa análise com você mesmo ou com os outros, como eu falei. Então, diagnóstico de comportamento é isso, é você entender por que você está se comportando. E isso é essencial, porque quem tem dependência emocional tem inteligência emocional abalada, e aí essa dependência emocional, infelizmente, vai fazer com que você tome algumas atitudes, com que você tenha algumas manifestações aí de comportamentos fora da racionalidade, né? Você não vai tomar decisões mais corretas e vai acabar fazendo algumas coisas por puro comportamento emocional. Então, fica de olho nessa possibilidade e passa a utilizar esse método da intenção positiva para fazer diagnóstico de comportamento. Você vai entender mais por que você está fazendo as coisas, beleza? Já que a gente está falando de diagnóstico de comportamento, eu vou dar algumas colas de algumas coisas aqui muito importantes. Os relacionamentos que são abusivos, eles muito raramente vão conseguir ter uma saída para ficarem saudáveis. É por isso que a gente recomenda contato zero como prioridade. É muito difícil, é muito ínfima a chance. E para que seja possível essa chance, você vai ter que a vítima fazer terapia, o abusador fazer terapia e eles ainda fazerem terapia de casal. É como funciona, que a gente vai reorganizar esse relacionamento de uma nova forma. E essas pessoas vão passar pelo processo terapêutico, vão mudar para se livrar, né, desses problemas e elas, a partir daí, elas vão tentar ter um relacionamento juntos. É muito difícil, é muito mais fácil que essas pessoas se separem. Parece difícil, mas não é não. É mais fácil elas se separarem do que elas ficarem tentando. Agora, se elas vão tentar, tentem com ajuda profissional, tá? Tenham um terapeuta para fazer o atendimento de vocês, individual e em casal, tá bom?
para que seja possível com que isso possa ser alimentado da forma certa, para que essa relação possa dar frutos futuramente. Tem uma relação de respeito, ter uma relação de respeito é algo raro, né? É difícil de se ter. Só para vocês entenderem, só 2% das pessoas em grandes centros urbanos faz terapia, e eu estou falando de grandes centros urbanos. Isso significa que a gente tem que ser terapeutizado estatisticamente cerca de 4 a 7% da população, dependendo de onde a gente estiver, né? Dependendo do país, dependendo culturalmente. 7 a gente está falando ali dos Estados Unidos, por exemplo, que o pessoal é muito fã de terapia lá. E se a gente vai falando de Brasil, uns 4% da população terapeutizada, sendo que 2% estão em processo, 2% mais ou menos concluiu, né? Tem gente que não conclui o processo. Então, significa que para você achar alguém terapeutizado, são 4 pessoas a cada 100. Então, é difícil achar gente terapeutizada, é difícil ter relações de respeito, é difícil ter uma relação saudável, sim. É difícil encontrar essas pessoas. Não é impossível, mas é difícil. São pessoas raras, ok? Então, se terapeutize, pense em recomendar isso para outra pessoa. Se você está numa relação abusiva onde você é a vítima, eu recomendo que você vá fazer terapia para se livrar da dependência emocional. Se você sente que você é a parte abusiva, você precisa terminar essa relação para ter responsabilidade afetiva com a vítima, porque a vítima está sofrendo, ela não está bem. E mesmo que pareça que ela quer ficar com você, na verdade isso é vício, é como se você fosse uma droga, como se você é o abusador ou abusadora, como se você fosse uma pedra de crack. Essa pessoa, ela está dependendo emocionalmente de você, não é amor de verdade. Eu recomendo que você se afaste, ok? Pode haver amor no meio dessa dependência? Pode, mas é difícil que haja. E mesmo que haja, vai estar envolto de toda essa camada de dependência. E isso não é legal, tá bom? Então, a primeira aula, o que estava acontecendo com você. A segunda aula, falamos sobre abuso retroalimentado. E essa terceira aula, estamos falando sobre diagnóstico de comportamento. Então, esse diagnóstico de comportamento serve para você avaliar o que você está fazendo e o que as outras pessoas estão fazendo. E você utilizar como ferramenta no dia a dia, utilizar como ferramenta dentro do relacionamento abusivo para você entender por que você está se comportando assim e por que o outro está se comportando de alguma forma. Tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima e última aula.